Você já imaginou um lugar onde as casas parecem flutuar sobre a água? Ou uma aldeia onde crocodilos, considerados sagrados, convivem lado a lado com os seres humanos? A África está repleta de cenários assim. Fenômenos reais, registrados e preservados, que parecem ter saído de uma história impossível. Número 1. No sul do Benin, existe uma vila que não surgiu sobre terra firme, mas sobre estacas fincadas no meio de um lago. O lugar se chama Ganvié, uma comunidade erguida nas águas calmas do lago Nokué, onde milhares de pessoas vivem acima da superfície, em casas apoiadas sobre madeira. Ali, as ruas não são feitas de asfalto. Em vez disso, canais funcionam como caminhos, e pequenas canoas de madeira passam diante de casas, escolas, igrejas, mercados e oficinas. Séculos atrás, o povo Tofinu encontrou refúgio nesse lago para escapar da captura, sabendo que seus perseguidores evitavam entrar na água por razões culturais e religiosas. Com o passar do tempo, aquilo que começou como esconderijo se transformou em uma comunidade vibrante. Pescadores lançam redes nas partes rasas do lago, crianças remam para estudar, comerciantes vendem produtos em barcos e famílias seguem uma rotina totalmente adaptada ao ambiente aquático. Hoje, o emaranhado de canais de Ganvié pulsa com movimento e mostra como uma tradição nascida da sobrevivência conseguiu resistir ao tempo. Número 2. Em diferentes regiões da África, os antigos baobás não são apenas árvores observadas de longe. Em alguns lugares, eles já serviram como bares, depósitos, abrigos e até prisões improvisadas. Seus troncos crescem de forma tão larga que é possível abrir verdadeiros cômodos dentro da madeira viva. Um famoso baobá da África do Sul chegou a abrigar um pequeno bar, onde visitantes tomavam bebidas dentro do interior escondido da árvore. No Zimbábue, outro baobá ficou conhecido por ter servido para manter prisioneiros durante o período colonial. Essas árvores são chamadas de árvores da vida, porque armazenam água em seus troncos fibrosos e produzem frutos ricos em nutrientes. Sua resistência é lendária, e algumas podem viver por mais de 1000 anos. Mesmo assim, quando chegam ao fim, esses gigantes podem desabar de repente, como se desmanchassem em pó, lembrando que até as maiores lendas da natureza também têm um encerramento. Número 3. Na aldeia de Bazulé, em Burkina Faso, crocodilos não são vistos apenas como predadores perigosos. Eles são tratados quase como membros da comunidade. Segundo as lendas locais, há muito tempo esses répteis teriam guiado moradores até fontes de água escondidas durante uma seca ameaçadora, conquistando respeito e proteção desde então. Hoje, eles circulam livremente por lagoas e canais, demonstrando um comportamento incomumente calmo perto das pessoas. Os habitantes acreditam que esses crocodilos sagrados são guardiões da aldeia. Crianças brincam nas proximidades, visitantes se aproximam para tirar fotos ousadas e, em algumas ocasiões, chegam até a tocar os animais. Rituais são realizados para homenageá-los, com ofertas de alimento como forma de manter a boa relação entre humanos e crocodilos. Embora continuem sendo animais selvagens, eles permanecem surpreendentemente dóceis nesse local, como prova viva de um pacto cultural antigo entre uma comunidade e uma espécie, que, em outras partes do mundo, inspira medo imediato. Número 4. Nas terras altas da Etiópia, uma maravilha arquitetônica impressionante fica praticamente escondida à vista de todos. Em vez de terem sido construídas de baixo para cima, as igrejas de Lalibela foram escavadas diretamente para baixo, dentro de blocos de rocha vulcânica sólida. Ali, 11 igrejas monumentais formam um labirinto afundado, interligado por túneis, passagens estreitas e trincheiras de pedra. A mais famosa é a Igreja de São Jorge, talhada no formato de uma cruz perfeita. Seu teto fica no nível do solo, enquanto o restante da estrutura mergulha profundamente na rocha. Criadas no século XII, essas construções tinham a intenção de formar uma espécie de Nova Jerusalém em solo africano. Até hoje, monges e sacerdotes caminham pelos corredores de pedra, enquanto peregrinos percorrem longas distâncias para rezar nesse lugar. Interiores iluminados por velas, orações ecoando nas paredes e pinturas antigas fazem Lalibela parecer menos uma obra humana comum e mais um cenário de outro mundo. Número 5. Em Madagascar, existe uma região chamada Tsindi de Bemarahá, que parece uma floresta de pedra apontando para o céu. A palavra Tsindi pode ser entendida como algo parecido com onde não se anda descalço, e o nome faz todo sentido.
Suas pontas de calcário são tão afiadas que podem machucar com facilidade ao menor contato. Espalhadas por uma área imensa, essas formações irregulares chegam a grandes alturas e criam um labirinto de canyons, cavernas, fendas e torres naturais. Apesar do terreno hostil, animais como lêmures, aves exóticas e pequenos répteis conseguem viver ali, saltando entre abismos perigosos, como se aquilo fosse parte normal da rotina. Explorar essa paisagem exige pontes suspensas, passarelas estreitas e trilhas abertas entre rochas cortantes. Cada passo parece uma entrada em um planeta desconhecido. É um ambiente moldado por eras de erosão causada pela água e pelo vento, onde a beleza e o perigo caminham juntos. Número 6. Pelas planícies da África Oriental, mais de 1 milhão de gnus, zebras e gazelas se deslocam todos os anos em uma jornada gigantesca e contínua, conhecida como a Grande Migração. Trata-se de um dos maiores movimentos terrestres de animais do planeta. Os rebanhos percorrem centenas de quilômetros entre o Serengeti, na Tanzânia, e a região de Masai Mara, no Quênia, sempre em busca de pasto fresco e água. Mas essa travessia não tem nada de tranquila. O caminho é repleto de leões famintos, leopardos silenciosos, hienas oportunistas e rios onde crocodilos aguardam. O momento mais dramático acontece no Rio Mara, quando milhares de animais entram na água ao mesmo tempo, desesperados para alcançar a outra margem. O caos toma conta da cena. Muitos não conseguem completar a travessia, mas a migração segue adiante. Esse ciclo renova a savana, alimenta predadores, espalha nutrientes e demonstra a força implacável da natureza quando a sobrevivência está em jogo. Número 7. No deserto do sul da Tunísia fica Matmata, uma região famosa por suas casas subterrâneas, conhecidas como habitações trogloditas. O povo berbere vive nesse tipo de moradia há séculos, escavando grandes pátios circulares no solo e criando quartos diretamente no arenito. Visto da superfície, o lugar pode parecer apenas um conjunto de buracos abertos na terra, mas basta descer para encontrar espaços frescos, protegidos e surpreendentemente aconchegantes, isolados do calor intenso do deserto. Esse estilo de arquitetura escondida se tornou mundialmente conhecido quando Matmata serviu como cenário para um famoso filme de ficção científica. Ainda assim, por trás da fama no cinema, a vida ali é real. Famílias continuam mantendo suas tradições debaixo da terra, recebendo visitantes em casas semelhantes a cavernas, naturalmente protegidas contra variações extremas de temperatura. Matmata mostra que a adaptação humana pode assumir formas extremamente criativas. Número 8. Dalol, na depressão de Danakil, na Etiópia, é tão extremo que se parece com a superfície de um planeta distante. As temperaturas podem passar de cerca de 49 graus Celsius, enquanto piscinas minerais brilham em tons intensos de verde, amarelo e laranja. O solo borbulha com fontes termais ácidas, liberando gases tóxicos que deixam o ar carregado de enxofre. Em certas áreas, gases inflamáveis podem criar chamas azuladas na escuridão, aumentando ainda mais a sensação de estar diante de algo extraterrestre. Cientistas estudam Dalol para entender como a vida poderia existir em condições tão agressivas. Alguns micro-organismos conseguem sobreviver em ambientes altamente ácidos, oferecendo pistas sobre a possibilidade de vida em outros mundos. É uma terra onde o chão parece chiar, cuspir vapor e respirar minerais. Um lugar em que até as formas mais simples de vida desafiam aquilo que parecia impossível. Número 9. Em partes do sul da África, o fruto de uma árvore específica tem uma fama curiosa entre os animais selvagens. Quando a fruta da marula amadurece e cai no chão, ela pode fermentar sob o calor do sol, produzindo pequenas quantidades de álcool de forma natural. Elefantes, babuínos e javalis africanos se alimentam desses frutos adocicados e, segundo relatos populares, às vezes parecem cambalear como se estivessem em uma leve confusão. Cientistas discutem até que ponto esses animais realmente ficam intoxicados, mas as histórias locais sobre bichos alegres depois de comer marula existem há gerações. A árvore também tem grande importância cultural. Ela é usada em remédios tradicionais. Suas sementes fornecem um óleo valorizado e seus frutos servem para produzir licores doces. Mesmo assim, a festa natural causada pela marula continua sendo a imagem mais famosa. Basta imaginar um elefante andando de forma desajeitada depois de se alimentar dos frutos para entender por que essa árvore se tornou lendária. Número 10.
No norte da Tanzânia fica o Lago Natron, uma massa de água tão alcalina que pode atingir um potencial hidrogeniônico de 10,5. Sua cor avermelhada intensa, criada por organismos que prosperam em ambientes salgados, forma uma paisagem belíssima, mas esconde um lado mortal. Animais que morrem no lago podem acabar cobertos por uma camada dura e esbranquiçada de minerais, parecendo congelados em poses estranhas, como estátuas deixadas à beira da água. Apesar disso, milhares de flamingos se reúnem ali, perfeitamente adaptados à química do lago. Eles se alimentam das algas abundantes e usam áreas rasas e isoladas para nidificar. Em um lugar que parece quase impossível para a vida, algumas espécies encontram exatamente o ambiente de que precisam. No Lago Natron, a vida floresce ao lado da morte, e a natureza cria esculturas assustadoramente belas com suas próprias mãos. Número 11. Na histórica cidade de Djeddah, no Mali, ergue-se a maior estrutura de adobe do mundo, a Grande Mesquita de Djeddah. Feita de barro seco ao sol misturado com palha, ela domina a paisagem como um enorme castelo de areia, construído em escala monumental. Todos os anos, os moradores se reúnem em uma celebração conhecida como reboco coletivo, ou crepissage, para aplicar uma nova camada de barro nas paredes e reparar os danos causados pela chuva, pelo sol e pelo calor. Esse trabalho comunitário se mantém há gerações, transformando a manutenção da mesquita em um verdadeiro festival. Vigas de madeira de palmeira saem das paredes, servindo tanto como apoio para reparos quanto como elemento decorativo. A própria cidade segue uma estética semelhante, com casas, mercados e edifícios feitos do mesmo material terrestre. A arquitetura de Djeddah mostra como uma comunidade pode prosperar usando os recursos do ambiente, trabalhando com a natureza em vez de lutar contra ela. Número 12. Nas savanas do sul da África, enormes montes surgem do chão, como pequenos arranha-céus naturais. Essas estruturas, que às vezes passam de 9 metros de altura, são construídas por cupins minúsculos, usando solo, saliva e matéria orgânica. Por dentro, elas escondem uma rede complexa de túneis e câmaras, capazes de regular temperatura e umidade. A rainha da colônia permanece em uma câmara central protegida, enquanto operários trabalham sem parar, ampliando e reparando a construção. Os montes também contam com sistemas engenhosos de ventilação, permitindo que o ar circule de maneira eficiente. Com o passar dos anos, quando são abandonados, esses montes podem virar abrigo para cobras, aves, pequenos mamíferos e outros animais. Cientistas estudam a engenharia dos cupins para buscar ideias de construção mais sustentável. Quem imaginaria que alguns dos melhores arquitetos da natureza seriam criaturas menores que um grão de arroz? Número 13. Na República Democrática do Congo, encontra-se o Monte Nyiragongo, um vulcão famoso por abrigar um dos lagos de lava mais ativos do mundo. Diferente de muitos fluxos vulcânicos lentos, a lava do Nyiragongo pode ser extremamente fluida, movendo-se em certas situações mais rápido do que uma pessoa consegue correr. Quando o vulcão entra em erupção, rios de rocha derretida podem descer suas encostas em velocidades assustadoras. No ano de 2002, uma erupção enviou uma corrente escura de lava através da cidade de Goma, destruindo casas e obrigando milhares de pessoas a deixar suas moradias. Mesmo quando parece calmo, o interior da cratera brilha de forma inquietante, como um caldeirão vivo de fogo líquido. Cientistas mantêm vigilância constante, sabendo que uma nova erupção repentina pode acontecer. Apesar do perigo, comunidades reconstruíram suas vidas ao redor do vulcão, convivendo diariamente com uma das demonstrações mais dramáticas do poder da Terra. Número 14. Em trechos do Sahel, em países como Níger e Chad, alguns grupos nômades transformaram o uso de pernas de pau em uma habilidade impressionante. Entre povos conhecidos por festivais marcantes, roupas elaboradas e forte ligação com o gado, altas estacas de madeira podem ser usadas para atravessar áreas de areia, arbustos espinhosos e terrenos difíceis. Esses suportes artesanais elevam a pessoa a vários metros do chão, ajudando a observar melhor o rebanho, localizar animais perdidos e se deslocar por lugares complicados. Crianças aprendem cedo a manter o equilíbrio, praticando até que as estacas pareçam uma extensão natural das próprias pernas. O que poderia parecer uma brincadeira se transforma em ferramenta de mobilidade, vigilância e identidade cultural. Em ambientes onde cada adaptação pode fazer diferença, até caminhar acima do chão vira uma arte. Número 15.
Sossusvlei, na Namíbia, é o lar de algumas das dunas de areia mais altas do planeta, erguendo-se sobre uma planície rachada de sal e argila. A cor alaranjada e avermelhada das dunas fica ainda mais intensa ao nascer e ao pôr do sol, quando as sombras longas revelam sua escala gigantesca. Algumas podem ultrapassar 300 metros de altura, moldadas por ventos que atravessam o deserto do Namibe há milhões de anos. A areia se move lentamente, avançando com o tempo e engolindo árvores, marcas de passagem e qualquer coisa que fique em seu caminho. Em Dead Vlei, troncos secos de árvores mortas há séculos permanecem de pé contra o fundo branco da argila, preservados pela aridez extrema. É uma paisagem ao mesmo tempo fantasmagórica e deslumbrante, onde vida e morte parecem coexistir em silêncio absoluto. Mesmo nesse ambiente severo, criaturas como oryxes e besouros do deserto conseguem sobreviver, extraindo o necessário de um dos desertos mais antigos da Terra. Número 16. Em partes da Nigéria e de regiões vizinhas, o festival Egungun traz à cena os espíritos ancestrais de forma intensa e colorida. Dançarinos vestidos com trajes elaborados, compostos por muitas camadas de tecido, giram pelas ruas representando a presença dos que já partiram. Seus rostos permanecem completamente cobertos por panos vibrantes, muitas vezes decorados com símbolos sagrados. Ao som de tambores, cantos e chamadas rítmicas, eles se movem com giros rápidos, saltos e passos fortes, enquanto o público observa mantendo uma distância respeitosa. Segundo a tradição iorubá, tocar no traje de um egungun pode trazer má sorte, por isso a separação entre dançarino e plateia é levada a sério. Os moradores acreditam que esses espíritos retornam para oferecer bênçãos, conselhos ou alertas. O festival reúne famílias, fortalece memórias e mostra que, nesse contexto cultural, a fronteira entre vivos e mortos pode parecer muito fina durante uma celebração poderosa da herança ancestral. Número 17. Longe da costa da África Oriental fica o atol de Aldabra, nas Seychelles, uma ilha remota onde tartarugas gigantes circulam em números impressionantes. Algumas pesam mais de 220 quilos, carregando cascos antigos marcados por décadas e às vezes por mais de um século de existência. O terreno coralino de Aldabra é duro, há pouca água doce disponível e a paisagem poderia afastar muitas espécies. Mesmo assim, essas tartarugas prosperam ali e superam em muito a presença humana. Cientistas já identificaram indivíduos, possivelmente com mais de 150 anos, verdadeiras relíquias vivas de uma época anterior ao transporte moderno. Elas se alimentam de vegetação resistente e se movem lentamente pelo atol aquecido pelo sol. Protegidas de grandes predadores e de muitas ameaças externas, as tartarugas de Aldabra passam seus longos dias em relativa paz, como sobreviventes pacientes de um mundo antigo. Número 18. Na região de Timbavati, na África do Sul, raros leões brancos vagam pela savana, resultado de uma anomalia genética que dá a eles uma pelagem clara, quase fantasmagórica. Eles não são albinos. Esses leões carregam um gene recessivo, que reduz a pigmentação dos pelos, mas mantém a cor normal dos olhos e da pele. Para comunidades locais, os leões brancos possuem significado espiritual e podem ser vistos como símbolos de harmonia ou sinais de acontecimentos importantes. Avistamentos documentados são raros, e esforços de conservação buscam proteger esses animais contra caça ilegal, perda de habitat e outras ameaças. Turistas que conseguem vê-los descrevem a experiência como surreal. Um predador majestoso, coberto por uma pelagem semelhante à neve, caminhando sobre a savana dourada. Embora não sejam uma espécie separada, eles representam uma das variações mais impressionantes da natureza, e provam que até os animais mais conhecidos ainda conseguem surpreender. Número 19. No Vale do Omo, na Etiópia, o povo Ramar realiza uma cerimônia marcante que simboliza a passagem de um jovem para a vida adulta, o salto sobre touros. Antes do salto, parentes cantam, dançam e participam de rituais que demonstram resistência, compromisso e pertencimento ao grupo. Depois, o iniciado precisa correr sobre as costas de vários touros alinhados lado a lado, saltando de um animal para o outro sem cair. É um teste desafiador de coragem, equilíbrio, concentração e autocontrole. Se ele consegue completar a prova, passa a ser reconhecido como homem adulto, pronto para assumir novas responsabilidades dentro da comunidade e, tradicionalmente, apto para o casamento.
Mais do que uma exibição física, o ritual representa a identidade, continuidade cultural e o peso simbólico de deixar uma fase da vida para entrar em outra. Número 20. Na costa leste do Quênia, escondidas entre florestas densas, ficam as ruínas de Gedi, uma antiga cidade suaíli que floresceu entre o século XIII e o século XVII. Arqueólogos encontraram evidências de encanamento avançado, grandes mesquitas, ruas organizadas e construções de coral, indicando uma sociedade sofisticada. O mistério é que Gedi acabou abandonada sem uma explicação definitiva. Pesquisadores não encontraram sinais claros de guerra, fome ou epidemia em escala suficiente para justificar a queda da cidade. Muros de pedra coralina ainda permanecem de pé, sugerindo um passado vibrante de comércio internacional, com conexões que incluíam produtos vindos da China, da Índia e do Oriente Médio. Lendas locais dizem que espíritos protegem o local e afastam invasores. Caminhar pelas ruínas silenciosas de Gedi é como ouvir ecos de um povo esquecido, cuja saída repentina continua intrigando historiadores até hoje. Número 21. Na fronteira norte do Quênia, o povo Borana possui uma maneira muito especial de retirar água de poços profundos. Eles cantam. Reunidos ao redor de poços escavados à mão, que podem descer mais de 15 metros terra adentro, os homens formam uma corrente humana. Cada pessoa passa baldes para cima, de um nível ao outro, até que a água chegue à superfície. Enquanto trabalham, cantos rítmicos ecoam pelos poços, marcando o compasso dos movimentos e ajudando todos a manterem a sincronia. As canções também elevam o ânimo, em meio ao calor intenso e ao esforço repetitivo. Isso não é apenas uma tradição bonita para observadores externos. É um sistema vital para fornecer água ao gado em uma região difícil, onde a sobrevivência depende de cooperação, disciplina e conhecimento transmitido de geração em geração. Número 22. No Vale do Omo, na Etiópia, o povo Mursi é conhecido por uma forma marcante de modificação corporal. Grandes discos de argila ou madeira usados no lábio inferior por algumas mulheres. O costume geralmente começa com uma pequena abertura, que é alargada gradualmente ao longo do tempo para acomodar placas maiores. Algumas podem passar de 10 centímetros de diâmetro. Tradicionalmente, o tamanho do disco podia estar ligado a ideias de status social, beleza, identidade ou riqueza familiar, embora os significados variem e tenham mudado com o tempo. Influências modernas alteraram a forma como muitas práticas são mantidas, e nem todas as mulheres seguem esse costume da mesma maneira. Ainda assim, em áreas mais remotas, a tradição permanece como um sinal visual poderoso de pertencimento cultural e de continuidade de um modo de vida profundamente conectado à história do grupo. Número 23. Perto de Dakar, no Senegal, fica o Lago Hetba, também chamado de Lago Rosa, famoso por suas águas de coloração rosada. A cor vem da alta concentração de sal, que permite a proliferação de micro-organismos adaptados a esse ambiente extremo. Quando a luz solar fica mais intensa, os pigmentos desses organismos destacam ainda mais o tom cor-de-rosa, criando uma superfície que parece artificial de tão vibrante. Assim como acontece no Mar Morto, a água é tão salgada que uma pessoa pode flutuar com muita facilidade. Para as comunidades locais, o lago também é uma importante fonte de sal. Trabalhadores entram na água e raspam cristais acumulados no fundo, coletando o material diariamente. Apesar da aparência delicada e quase divertida, a exposição prolongada ao sal concentrado pode irritar a pele. Por isso, os coletores costumam se proteger com manteiga de karité. O Lago Hetba mistura beleza, trabalho duro e adaptação humana em um cenário inesquecível. Número 24. Nas paisagens áridas do noroeste da Namíbia, elefantes adaptados ao deserto aprenderam a sobreviver em um dos climas mais difíceis da Terra. Eles não pertencem a uma espécie diferente, mas desenvolveram comportamentos especiais para enfrentar a escassez de água e alimento. Esses elefantes percorrem enormes distâncias, lembrando-se de rotas antigas e pontos onde a água pode surgir em leitos secos de rios. Suas pernas parecem mais longas e estreitas, ajudando na locomoção por terrenos arenosos e irregulares. Eles escavam profundamente em rios secos para encontrar água escondida, beneficiando não apenas a si mesmos, mas também outros animais que aproveitam os buracos depois. Apesar dessa capacidade notável, eles enfrentam ameaças sérias, como perda de habitat, conflitos com humanos e mudanças no uso da terra.
Conservacionistas acompanham seus movimentos para ajudar a garantir que essa vida extraordinária no deserto continue existindo. Número 25. Na imensa capital do Egito, existe uma forma de moradia incomum entre túmulos. A chamada Cidade dos Mortos é uma necrópole com séculos de história, onde mausoléus, sepulturas e estruturas funerárias também servem como lar para milhares de pessoas. Famílias adaptaram espaços entre túmulos, transformando vielas cercadas por lápides em ruas movimentadas. Algumas construções possuem pátios, cômodos e áreas de convivência que misturam monumentos funerários com móveis e objetos do cotidiano. Pressões econômicas e falta de moradia acessível levaram muitas pessoas a encontrar soluções onde parecia não haver espaço para viver. Mesmo assim, vários moradores formaram comunidades unidas e, em muitos casos, ajudam a cuidar dos túmulos como parte de suas rotinas. Para quem vem de fora, o contraste é impressionante. Um cemitério antigo, silencioso em sua origem, mas cheio de vida, conversas, trabalho e movimento. A África reúne maravilhas que parecem difíceis de imaginar, mas todas elas são reais. Cada uma revela uma parte diferente de um continente gigantesco, diverso e cheio de histórias que atravessam natureza, cultura, sobrevivência e mistério. Não existe nenhum lugar exatamente como esse. Obrigado por assistir.